E olha, gente, o governo federal vai publicar um decreto para facilitar a análise de projetos da Lei Rouanet. Esses projetos culturais buscam verba através de uma ação do Ministério da Cultura. Empresas privadas investem em apresentações artísticas e, em troca, ganham redução no imposto de renda. A ideia, justamente com esse novo decreto do governo, é acelerar e diminuir a fila de projetos para análise do Ministério da Cultura. Em 2020, foram mais de 4.600 projetos aprovados. Essa lei, Fê, é uma lei que você conhece bem, certo, meu querido? Pois é. E você já fez várias críticas aqui neste programa, contundentes em relação a isso. Agora, eu quero entender do ponto de vista prático. Essa mudança é positiva? Deixa eu apresentar para vocês o nosso queridíssimo Alexandre Bissoli, que vai participar do programa hoje. Ele que é comentarista político aqui da casa. Ale, eu quero entender o teu ponto de vista aí sobre a Lei Rouanet. Você acha que ela é mais positiva ou negativa? E essas mudanças afetam efetivamente no quê? Posso falar bastante sobre isso, Paulo, porque além de advogado, além de comentarista, sou produtor cultural. Inclusive, o ano passado tive a oportunidade de produzir um musical autoral brasileiro, que foi indicado a 9 prêmios, levou 5, dentre eles o melhor brasileiro pelo voto popular, e foi feito 100% de forma independente, sem qualquer mecanismo de lei de incentivo. E falo isso porque a Rouanet, ela não é por si só um mecanismo ruim ou que eu seja contra. Eu acho que a cultura precisa ter algumas formas de incentivo, algumas formas de fomento. O problema é o formato que nós temos a nossa Lei Rouanet hoje no Brasil. Ela é um formato que não funciona, porque é um dinheiro dado a fundo perdido, ou seja, o Estado renuncia ao recebimento de impostos a troco de que essas empresas possam aportar os seus recursos nas diversas produções, enfim, que elas vão incentivar, só que isso se torna uma verba de marketing direto. Apesar de ter uma série de restrições, a empresa, quando vai aportar o recurso no seu projeto, ela quer que você coloque capinha no banco, vídeo, ativação de marca e uma série de outras coisas que já teve maior ou menor regulação, mas que hoje está se utilizando quase com verba de marketing direto. Ou seja, você deixa de recolher imposto, que era um valor devido, algo que você tinha que necessariamente fazer para o governo, e usa aquilo numa estratégia de marketing. Muitos centros de custos de empresa tiraram a Rouanet de alguns aspectos que eram institucionais e passaram para a verba de incentivo de marketing. Aonde eu faço essa grande crítica? Se você tivesse isso, mas algum retorno em alguma proporção mais efetiva, funcionaria. Como, por exemplo, condicionar a essas produções que vão utilizar recursos de lei incentivada a fazer oficinas sociais com jovens de periferia, de forma permanente, trazer projetos que modificassem a vida das pessoas, ensinando ali quem vai fazer figurino, costureiras, maquiadores, a aprenderem um ofício daquilo, poder fazer emprego e renda depois do projeto. Ou então, uma coisa parecida com o BNDES. O Felipe, que trabalha, deve ter sua crítica à lei também. Eu falo muito, Felipe, que uma forma interessante da gente trabalhar seria como o BNDES faz com empresas. Ele adianta um dinheiro, porque realmente no projeto de pré-produção, que você tem que subir um ensaio, subir uma montagem de cenário, de figurino para levar aquilo no palco, Sim. é onde você mais gasta. Sim. Só que uma vez estreado, você passa a arrecadar de bilheteria. Verdade. E para onde vai dinheiro hoje? Hoje as grandes produtoras arrecadam de Rouanet, pagam tudo e a bilheteria é lucro. Não faz sentido isso a troco de dar meia dúzia de ingressos distribuídos que nem sempre respeitam o critério social. Então, se tivesse um mecanismo de fomento, tipo o BNDES, incentiva, adianta o dinheiro, dá lá 6 meses, 1 ano de carência para começar a devolver com juros baixíssimos ou quase sem nenhum juros, seria uma forma de possibilitar que produtores sérios, e aí eu falo porque seria possível fazer assim por produzir, produtores sérios tomariam esse dinheiro, fariam suas produções e quando as bilheterias começassem a dar lucro, se o projeto fosse sério, vai dar lucro, claro, ou vai dar retorno, sei, você começa a devolver com esse dinheiro para o recurso incentivado. Agora, então que a você sua tomou. ideia é que esse fomento venha através do próprio BNDES? Talvez, ou a gente criar um fundo específico para isso. O que eu sou contra é o dinheiro dado a fundo perdido. Tá aqui, você dá meia dúzia de ingressos, tá tudo certo. E o governo não pega nada de volta. Isso poderia ser uma forma de incentivo. Tá aqui, 1 milhão sua produção, tem R$1 milhão. Você tem 6 meses para começar a me devolver, vai devolver em tantas parcelas, com juros de 0,5% ao ano, então, sei lá quanto é que vai ser isso. Aí é uma visão administrativa empresarial da cultura, né? Mas, Paulo, as grandes produtoras que mais usam Lei Rouanet hoje no país, que emprestam milhões, todas são mega estruturadas do ponto de vista administrativo. Você quer atender aqueles grupos mais teatrão, aquela coisa mais conceitual que a gente fala, cria editais específicos com valores menores. Mas tudo que mexe com dinheiro se torna um pouco administrativo, né? E tem que ser. Não dá. O Paulo foi candidato, sabe o que eu vou falar porque eu trabalho com candidato. Não dá para você pegar o candidato, por mais simples que ele seja, é uma pessoa muito humilde, ela só é alfabetizada, que é o mínimo que você precisa para ser candidato no Brasil. Você recebe recurso do fundo eleitoral para fazer campanha, 50 mil, 100 mil, 1 milhão.
o rigor da lei na análise dessas contas vai ser mesmo para o candidato simples e para o candidato mais abastado. Porque algumas coisas na vida, quando a gente usa dinheiro de caráter público, e a Rouanet tem esse caráter como fundo eleitoral, você não pode alegar ignorância ou falta de estrutura para não fazer uma boa prestação de contas. Isso é a desculpa que muitos querem para usar mal o dinheiro. Ô, Manu, mas o problema que sempre foi discutido na Lei Rouanet é a patota, né? O Fê já trouxe isso algumas vezes. Como é que era a que você falava, Fê? A máfia do Dendê. A máfia do Dendê. É a máfia do Dendê. Esse sempre foi o grande problema da história, né? Não foi nem a lei em si, foi justamente o direcionamento específico a determinados artistas que apoiam um determinado projeto de poder. Você acha que essa crítica ainda tem muita consistência? Olha, em parte, eu diria que, do ponto de vista das formas de financiamento da cultura por parte do Estado, a Lei Rouanet é uma das menos piores, porque é a que condiciona o financiamento à necessidade de buscar o apoio de uma empresa. Qual que é o problema? É que hoje só empresas do regime tributário do lucro presumido podem participar. Isso significa que são empresas grandes. Empresas grandes, em geral, são de difícil acesso para um artista pequeno ou para um artista de regiões do país que tem menos empresas maiores. Então, inclusive, de um ponto de vista regional, existe uma grande concentração no eixo Rio-São Paulo das produções que conseguem captar na Lei Rouanet, porque justamente a sede das grandes empresas brasileiras, em geral, estão no Rio ou São Paulo. Então, artistas menores ou que são de outras regiões acabam tendo dificuldade de acesso. Então, uma das questões, eu diria, seria democratizar as formas os tipos de empresa que podem participar desse tipo de mecanismo. E para fazer o comparativo com a outra forma do Estado financiar, que são os editais, aí o risco de direcionamento para a patota é bem maior, porque passa a ser um recurso direcionado via um conselho que é nomeado pelo próprio governo, geralmente. Então, aí, o risco de patota é bem maior. Isso que incomoda todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. O que incomoda não é a Lei Rouanet, nunca foi a Lei Rouanet. O que incomoda é isso, é você privilegiar os companheiros. Sim, isso é um negócio que sempre incomodou todo mundo. Ou seja, todo mundo tem que ter, igualdade. E a burocracia que você nunca sabe como que você consegue alguma coisa através dessa lei. E eu acho que essa é a grande verdade. Outro elemento que incomoda são produções lucrativas que não precisavam conseguirem captar, enquanto outras que têm mais dificuldade ficarem esbarradas na burocracia. Mas esse é o grande ponto. Eu diria, mais do que a patota, eu sou contra, só fazendo uma pequena divergência aqui, eu sou contra o formato da lei hoje. Eu acho que nesse formato que ela é hoje não funciona, não incentiva ninguém, não é a solução para a cultura. Você quer mudar para ela cria dependência. As pessoas têm que ter a responsabilidade de tomar um dinheiro e saber que elas vão devolver aquilo em alguma proporção, em algum momento. Não pode ser da forma como é nas grandes produções comerciais. Diferente de grandes projetos culturais, manutenção do Museu Nacional. Não Cláudia Raia pegando 5 milhões. Eu vou dizer assim, manutenção do Museu Nacional. Existem algumas coisas que você usa a lei de incentivo para manutenção de coisas históricas e de patrimônio nacional. É uma outra história. Ou a reforma do Museu do Ipiranga. E outras que são para produções comerciais, sejam artísticas de cantores, de teatro, qualquer coisa assim. O Brasil, não sei se vocês sabem, é o terceiro maior produtor de teatro musical do mundo. Só perde para Broadway e para West End em Londres. Sim. Ou seja, como a gente, como os terceiros maiores produtores de teatro musical do mundo, girando direto e indiretamente 2 bilhões por ano, vai encarar isso como algo que precisa de ajuda ou fomento? Não pode ser com essa perspectiva. Mas aí a questão da patota, eu queria trazer um pouco do que você falou. Hoje, qualquer um de nós entrar na Rouanet e aprovar um projeto, não é difícil. Com um pouquinho de atenção e preenchimento de formulários, você consegue. Tem essa questão de estar demorando um pouco a análise, enfim, mas todo mundo vai aprovar. O problema é a captação. E por que a captação? Não é o governo que aporta o dinheiro, é o privado. E a empresa vem e te diz, no seu portfólio, quantos atores naquela emissora famosa você tem da novela das 9 aí na sua produção para chamar atenção? Quantos artistas ou cantores famosos são? Por quê? Quem está aportando, a empresa que está aportando recurso, quer retorno de marketing direto, ou muito próximo disso. Então, quanto mais famoso for o cantor, quanto mais artistas de emissoras famosas tiver no elenco, ou quanto mais prêmios internacionais o musical internacional ganhou, maior a chance de ser aporte. Eu fiz um produto nacional original brasileiro, só com jovens da comunidade de Paraisópolis, para fazer um envolvimento social que tem uma puta qualidade. O que acontece? Nada, você não arranja dinheiro para ser colocado.